Olá a todos, eu me chamo Gabriel Gomes. E eu sou o Gabriel Kenaga. Nós somos estudantes da Universidade Federal do ABC e essa é uma apresentação do projeto da disciplina Programação Orientada a Objetos, ministrada pelo professor Bruno Marcos. O nosso projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de empréstimo de livros para uma biblioteca física. Ele foi desenvolvido em Java juntamente com o banco de dados Postgres. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o funcionamento através desse diagrama UML e o Gabriel em seguida vai fazer a apresentação e demonstração do programa em si na linguagem Java. Então, nesse diagrama UML, podemos observar que nós temos diversas classes, sendo aqui no começo, logo em cima, as classes usuário e administrador, que são classes filhas da classe perfil, que é uma classe abstrata. Essa classe perfil, ela tem os itens em comuns para essas duas outras classes, que são o nome, idade, data de nascimento, enfim. Em seguida, nós temos uma classe cadastro, que é responsável por fazer os cadastros de usuários, cadastros de funcionários e cadastros de livros no banco. Nós temos essa outra classe, que é a classe histórico, que ela faz todos os sistemas de pesquisa direto no banco de dados. Então, dependendo se for um usuário ou um administrador, ele vai aplicar funções diferentes para a busca no banco. Assim também como registrar uma reserva. A classe empréstimo, ela consiste em todos os itens que constituem o empréstimo de um livro, então ela tem um ID próprio, que cada empréstimo tem uma identificação, assim como informações do usuário, do livro e das datas, tanto data de retirada como data de devolução. Temos também essa classe livro, que tem todas as informações do livro, então ela tem o ID próprio do livro, o ID título, tem o título, o autor, o gênero, o resumo, enfim. O ID livro, ele é um ID que representa a diferença entre livros do mesmo título. Então, o mesmo título pode ter mais de um livro dentro do acervo da biblioteca. Aqui embaixo nós temos, então, duas enumerações. A primeira é a situação, que demonstra se esse livro ele está disponível para ser reservado, se ele está reservado, ou seja, ele está reservado, mas ainda não foi retirado da biblioteca, ou se ele está emprestado, significa que ele foi reservado e já foi retirado da biblioteca e ainda não foi devolvido. O idioma, para esse programa nós decidimos colocar somente esses três idiomas para exemplificação, então português, inglês e espanhol. Agora o Gabriel vai fazer a apresentação do programa em si para demonstrar as conexões com o banco de dados e como está funcionando. Essa aqui é a parte do programa, né, a implementação que a gente fez. Nós fizemos a implementação com o auxílio do Maven, né? Então aqui a gente pode adicionar as dependências aqui do Hibernate e do Postgres para conseguir fazer essa comunicação com o nosso banco de dados. Aqui nós temos também o arquivo persistence, né, que é ele que faz essa conexão ali do user, password e qual a tabela que nós estamos usando ali, qual banco que nós estamos usando ali no Postgres, né? Então aqui a gente tem a parte do principal, né, main do app. A gente fez aqui um login, né, simplificado ali só para exemplificar como seria, nada de autenticação, né? Mas a partir desse login a gente consegue ver ali se esse perfil é de um usuário ou de um administrador, e a partir disso a gente consegue vir aqui para a classe funções, né? E aí se o usuário ali for um comum, ele vem para essa usuário logado, e ele tem uma série aqui de opções como buscar livro, consultar histórico, né? E se ele for um ADM, ele tem outras opções aqui, como consultar histórico, verificar o cadastro ali, se ele está em dia com os livros, né? E
cadastrar também usuários, funcionários e livros. Então eu vou rodar aqui e ao longo aqui das funções eu vou explicando melhor o que está acontecendo. Bom, aqui eu vou começar utilizando um ADM, né? Só deixa eu carregar aqui. Então aqui o login, a gente coloca um CPF, uma senha, né? Ali, e aqui ele bateu lá no banco de dados, esse CPF está cadastrado no ADM, então a gente tem aqui essas opções de administrador. Então, posso consultar um histórico primeiro aqui, então vou colocar um usuário que eu sei que está cadastrado no nosso banco de usuários. Então aqui a gente consegue ver o histórico dele. Então o Roberto Carlos aqui, ele tem um histórico de um livro aqui, com a retirada prevista para a semana que vem, né? Aqui a gente também pode verificar o cadastro, né, desse mesmo usuário. Então, a gente vê aqui o nome, o e-mail e a situação cadastral dele aqui está como true, então ele está em dia ali com os livros dele, né? Aqui a gente tem uma opção de cadastrar um usuário, né? Então, a gente vai colocar aqui o nome, todas aquelas funções que o Gabriel tinha falado, né? Aqui ele cadastrou, aqui funciona da mesma maneira ali para as outras classes. Por exemplo, aqui no cadastrar um livro, como o usuário ela tem basicamente os mesmos nomes, né? Eu vou cadastrar um livro aqui, né? Então, autor. Aqui ele cadastrou ali cadastrou um livro, né? Agora, para a função de usuário, a gente vou mostrar aqui rapidamente, e aí eu entro mesmo na explicação, então, de como as funções foram implementadas, né? Bom, aqui a gente faz o login com o usuário, né? Então aqui a gente vê que a gente tem outros tipo de busca. Então eu posso buscar um livro aqui. Então, Sérgio, aqui ele não encontrou, então aqui. Aqui são as opções que a gente tem. Então a gente tem cálculo, volume 1, álgebra linear, né, sinais e sistemas lineares. Então aqui a gente pode reservar um livro, né? A gente vê que ele está como disponível, então aqui eu vou tentar reservar ele para a data de hoje, né? 08, 22. O ID é o 202. Então aqui, teoricamente, ele estaria, né, reservado. Mas aqui ele teria que refletir aqui no banco, né? Então aqui a gente tem a classe empréstimo, né? Aqui a gente criou ali, quando o usuário fez um pedido, a gente criou um empréstimo aqui, né? Então, vamos lá. Então, esse empréstimo aqui do livro 202, né? O ID do livro 202, para esse usuário aqui, né? A outra função aqui eu posso consultar o meu próprio histórico, né? Então, aqui, ó, eu registrei já no meu histórico, o empréstimo aqui ou a reserva desse livro, certo? Então, basicamente aqui, entrando nas funções de cada um, a gente implementa aqui, por exemplo, o histórico, registra reserva, né? Ou busca livro. Então, aqui a gente faz uma conexão ali no banco de dados, a gente faz uma query aqui para trazer os dados daquele livro, né? Daquele ID, ou a partir do título e a partir do autor, certo?
Então aqui na classe históricos, como o Gabriel tinha mostrado aqui na parte do ML, a gente tem todas essas funções aqui segmentadas, né? Já na parte de cadastro, nós temos as funções de cadastro que conectam lá no banco, também fazem um commit lá para o banco. E acredito que basicamente seja isso de principal, tá? Beleza?